Mary Barker está disposta a fazer de tudo para não perder a casa da família, até mesmo aceitar ser uma namorada de aluguel de um jovem introvertido e viciado em videogames. Se você ainda não é inscrito no nosso canal, aproveite e se inscreva. Deixe seu like, ative o sininho para receber todas as notificações e não esqueça de comentar o que achou deste filme. Sua opinião é muito importante para nós. E agora vamos acompanhar Que Horas Eu Te Pego, um filme de comédia e romance lançado em 2023. A história começa em Montauk, onde Gary, ex-namorado de Mary, chega para rebocar seu carro devido a impostos atrasados. Ela tenta convencê-lo a desistir, explicando que precisa do veículo para seu trabalho como motorista de aplicativo. No entanto, Gary, ressentido pelo término recente com Mary, ignora seu apelo. Quando ela finge que o término foi por gostar demais dele, ele quase acredita, mas um homem aparece fazendo alongamentos, usando apenas uma cuequinha preta, e começa a abraçar Mary por trás na presença de Gary. Ela disfarça e fala que ele é o seu primo, mas essa desculpa não colou. Sem o carro, ela vai trabalhar de patins, causando um congestionamento. Ao passar por uma lanchonete, vê Gary e seu carro engatado no reboque, e decide tentar recuperá-lo. Determinada a recuperar seu carro, Mary decide soltar o cabo que o prende ao reboque, causando uma confusão e atraindo olhares de todos ao redor. Sua tentativa é frustrada por Gary, e ela acaba sendo levada à delegacia. Lá, o advogado Gabi Sauer a avisa que, se cometer outra infração, perderá a carteira de habilitação, essencial para seu trabalho como motorista de aplicativo. Para complicar ainda mais, Gabi informa que os impostos da casa herdada de sua mãe estão atrasados, colocando em risco sua posse. Revoltada, Mary desabafa sobre como a chegada dos ricos a Montauk elevou os impostos, tornando a cidade onde cresceu cada vez mais elitista e inacessível. Após a ida à delegacia, Mary vai trabalhar no bar da Marina, onde um cliente rico chega e pede uma bebida antes do horário de atendimento. Ele tenta suborná-la com $20, e Mary aceita, mas decide não devolver o dinheiro, causando uma confusão. Fernie, a gerente, intervém e repreende Mary, lembrando-a que são esses clientes ricos que sustentam o bar. Irritada, Mary desabafa sobre sua raiva pelos ricos, culpando-os pela alta dos impostos que a está forçando a deixar sua casa. Para aliviar o estresse, Fernie manda Mary dobrar guardanapos. Nesse momento, os amigos Sarah e Jean aparecem com sugestões de como ganhar dinheiro. Entre ideias absurdas como vender um rim ou pecs, Jean sugere que Mary alugue sua casa no verão, mas ela se recusa a alugá-la para turistas. Enquanto isso, Sarah encontra um anúncio interessante. Uma família rica está buscando uma namorada de aluguel para seu filho introvertido, oferecendo um carro como pagamento. A única exigência é que a candidata tenha por volta dos 20 anos, o que leva Mary a ponderar se poderia se passar por alguém mais jovem, apesar de seus 32 anos. Mary, apesar dos 32 anos, decide aceitar o desafio e se inscrever para a vaga de namorada de aluguel, alegando que consegue se passar por mais jovem. Jean, seu amigo, não perde a oportunidade de fazer uma piada, observando que Mary não aceitou alugar sua casa, mas agora estava disposta a alugar seu corpo. Ela responde com humor, dizendo que já esteve com pessoas de graça sem nunca ganhar nada em troca, e que Jean era imaturo demais para entender sua situação, especialmente ele, que tinha uma tatuagem do Papaléguas nas costas. Curiosamente, o diretor do filme revelou que a ideia de pais contratarem uma namorada para seu filho teve inspiração em um anúncio verdadeiro que ele encontrou em um site. Assim como no filme, esses pais queriam uma garota para ajudar o filho a ganhar confiança e experiências antes de ir para a faculdade. No entanto, é bom lembrar que em quase todos os estados americanos, acompanhantes profissionais são proibidas por lei, mas essa era exatamente a proposta do anúncio. Após uma série de cobranças acumuladas, Mary decide ceder e vai até o endereço do anúncio. Ao chegar na mansão, encontra o casal Laird e Allison, que inicialmente suspeitam que ela seja uma acompanhante. Ela esclarece que só estava interessada no carro oferecido em troca da ajuda. Laird e Allison questionam sua idade, achando-a um pouco velha para o trabalho, mas Mary insiste que, sendo mais madura, poderia ajudar Percy, o filho deles, de maneira eficaz. Eles explicam que Percy está prestes a ingressar em Princeton, mas vive recluso, sem amigos e preso ao quarto. O casal enfatiza que Percy não deve saber sobre o acordo de maneira alguma. A missão de Mary é simplesmente ajudá-lo a se soltar. Seguindo as orientações dos pais, ela encontra Percy em um abrigo para cães, onde ele trabalha como voluntário. Vestida com um vestido rosa justo, Mary finge interesse em adotar um cachorro para impressioná-lo, e Percy apresenta Milo, um ex-cão policial dispensado do serviço devido a um vício curioso. A atitude ousada de Mary deixa Percy desconfortável, mas seu colega de trabalho, Crispin, o incentiva a aceitar o convite da bonitona. No estacionamento,
Percy entra na van de Mary, apenas para encontrar várias ferramentas estranhas e até um facão. Sentindo que algo estava errado, Percy começa a suspeitar de um possível sequestro, especialmente quando percebe que Mary está indo para sua própria casa, e não para a dele. Alarmado, Percy joga spray de pimenta no rosto dela, acreditando estar se defendendo. Com os olhos ardendo, Mary tenta se explicar, dizendo que apenas o achou atraente. Aliviado, Percy tenta ajudá-la, mas a situação só piora quando ele decide lavar o rosto dela com uma mangueira, o que resulta em um verdadeiro desastre. Após o incidente desastroso do spray de pimenta, Percy e Mary combinam um novo encontro. Depois que ele vai embora, Mary fica no gramado, ainda sofrendo com ardência nos olhos. Mais tarde, ela pede novamente a van emprestada ao Dean, mas ele recusa, dizendo que precisa remover o cheiro de spray de pimenta e sugere que ela peça o carro à amiga Fer. Nesse momento, Mel passa pelo grupo em uma BMW conversível, e Dean menciona que ela havia arranjado um namorado mais velho e cheio da grana, insinuando que Mary deveria fazer o mesmo. Mary rejeita a ideia, mudando o assunto ao comentar que Percy era uma pessoa difícil. À noite, Mary se encontra com Percy em um bar onde conhece o dono e consegue que ele entre, apesar de ser menor de idade. Percy chega de terno e gravata, mostrando seu lado mimado ao querer ir embora porque não havia o refrigerante que ele gostava. Mary contorna a situação, pedindo uma bebida alcoólica para ele, dizendo que, se vai para a faculdade, ele deveria aprender a beber. Em seguida, ela menciona um sonho quente com Percy para tentar provocá-lo e pergunta se ele já teve sonhos parecidos. Com ingenuidade, Percy responde que sonhou com a personagem Arlequina, dos quadrinhos, e que no sonho ele impedia que ela adotasse um cachorro, deixando Mary sem entender como isso poderia ser um sonho quente. Claramente, Percy estava precisando de alguém como Mary para ajudá-lo a sair de sua zona de conforto. Durante a conversa, o ex-namorado de Mary aparece, revelando que vai se casar e demonstrando certa mágoa por Mary sempre evitar relacionamentos sérios. Ele até alerta Percy para ter cuidado com ela. Após a partida do ex, Percy pergunta a Mary por que ela havia ficado com alguém por quem não parecia ter sentimentos reais. Mary tenta se justificar, mas, com o questionamento do Percy ficando mais íntimo, acaba ficando irritada e decide que é hora de mudar de ambiente. Os dois seguem para uma praia, onde Mary convence Percy a nadar sem roupas. Porém, enquanto estão na água, 3 jovens aparecem e acabam roubando as roupas e os pertences de Percy. Depois da luta com os adolescentes embriagados, que Mary enfrenta para recuperar os pertences de Percy, a jovem sai vitoriosa e volta para o mar. Percy, no entanto, permanece na areia, sem oferecer ajuda. Para piorar, ele a critica por ter batido nos jovens, o que deixa Mary extremamente irritada. Ela tenta se controlar, mantendo a calma, pois ainda precisava conquistar o carro e cumprir sua missão. No entanto, quando Percy recusa-se relaxar com ela, alegando que não a conhecia direito, isso é a gota d'água para Mary. Ela sai da água furiosa e se dirige ao carro, mas Percy, sem pensar muito, a segue, agora completamente nu e pedindo para usar o celular, já que precisava mandar sua localização aos pais. A irritação de Mary só aumenta, e ela questiona se Percy era uma criança. Determinada a seguir seu caminho, ela arranca com o carro, mas Percy, sem roupa, se pendura no capô do veículo e insiste em pedir o celular. Quando a polícia vê a cena e começa a persegui-la, a tensão atinge o auge. Mary, com medo de perder a carteira de habilitação, faz uma manobra arriscada, cruzando os trilhos do trem, escapando por pouco da perseguição policial. Após a fuga, Mary e Percy chegam à casa dela, e ambos tomam um banho para tirar a água salgada do corpo. Mary tenta seduzi-lo com uma dança sensual, mas logo percebe que Percy tem uma erupção cutânea nas costas devido à ansiedade, o que a faz desistir de seus planos e começar a cuidar dele. Enquanto ela aplica creme nas costas de Percy, eles conversam sobre o passado dele, revelando um lado mais vulnerável de Percy, que sofreu bullying na escola e foi alvo de piadas por dormir no quarto dos pais. Foi nesse período difícil que sua babá, Jory, foi uma das poucas pessoas a ajudá-lo. Isso faz Mary começar a sentir empatia por Percy, vendo de forma diferente, e ela percebe que ele não é apenas o garoto mimado e sem jeito que ela imaginava. Percy, por sua vez, pede desculpas por ter atrapalhado os planos de Mary, de forma mais sincera, mostra-se grato pelo cuidado dela. Eles então combinam de sair novamente no dia seguinte, dando início a um novo capítulo na relação deles, onde Mary começa a enxergar Percy com mais compreensão e talvez até algum tipo de afeto. Isso muda a dinâmica do que inicialmente parecia ser um simples acordo para ganhar um carro, e agora os dois parecem estar começando a entender e se conectar de uma forma mais humana. O dia que Mary e Percy passam juntos começa a ser bem diferente do que ambos imaginavam. Eles se divertem muito, passeando com os cachorros do abrigo, jogando laser tag, e até sendo expulsos de um fliperama quando Mary perde a paciência com um garoto chato na máquina de basquete.
A diversão entre os dois é genuína, e a relação começa a se aprofundar. Durante o passeio, Percy faz um gesto que simboliza seu carinho e tentativa de aproximação, presenteando Mary com uma armadilha de dedo. A cena parece até um pouco cômica, mas é também um símbolo de sua forma descontraída e até ingênua de demonstrar afeição. Enquanto se divertem, Mary começa a se abrir um pouco mais com Percy, compartilhando algo muito pessoal, seu passado. Ela revela que nasceu de um caso extraconjugal, filha de um homem rico e casado com uma mulher local. Quando nasceu, seu pai deu um pequeno valor para sua mãe, mas nunca se importou com ela. Mary tentou se aproximar dele quando adulta, mas ele devolveu sua carta sem sequer abrir. Esse episódio a marcou profundamente, ao ponto de ela recusar ir ao seu baile de formatura. Percy, tocado pela história dela, também revela que não foi ao seu baile, criando uma sensação de afinidade entre eles. A química entre os dois começa a crescer, e o momento parece ser propício para um beijo, mas antes que possam seguir adiante, a mensagem de Jory chega, interrompendo o momento íntimo. Mary conhece Jory, que na verdade é um homem, e ele a questiona, de maneira protetora, sobre o que ela sente por Percy. Ele faz questão de avisar que ela não deveria machucar o coração do garoto, o que mostra o quanto ele se importa com Percy, ainda que de uma forma mais rígida. No dia seguinte, Mary, tentando fazer o melhor, dá um presente ao filho de Sarah e Tim, um gesto de amizade e carinho, embora o presente não tenha sido muito bem recebido. Eles não disseram nada para não magoar Mary, mas a situação se torna tensa, e a jovem decide que, antes de qualquer coisa, ela precisa criar uma verdadeira conexão com Percy. A ideia de relaxar com ele não é mais sua prioridade, agora ela quer que ele a veja como alguém especial. Isso deixa Sarah e Tim preocupados, mas Mary está convicta de que Percy irá esquecê-la assim que for para a faculdade, algo que a deixa um pouco triste e resignada. No entanto, a paz é novamente interrompida quando Doug Kahn, um ex-colega de escola e agora corretor de imóveis, aparece e sugere que Mary venda a casa onde vive. Ele sabia da situação difícil dela e tentou convencê-la a abrir mão do imóvel, mas ela recusa, indignada, e o despacha. Isso faz Mary sentir ainda mais a pressão sobre sua vida e a necessidade de melhorar a situação de sua casa. À noite, Mary e Percy saem para um jantar, vestidos como se estivessem indo a um baile de formatura, em uma noite que promete ser especial. Mary aluga uma limusine, criando uma atmosfera de festa, e Percy, para agradá-la, decide deixar o celular em casa para dedicar total atenção a ela. No restaurante, que é sofisticado, eles aproveitam a noite com alegria. Mary, encantada com a noite e o clima, pede para Percy tocar piano, e ele o faz de maneira surpreendente, deixando todos no restaurante impressionados, inclusive ela. Essa performance toca Mary profundamente, e ela se emociona, sentindo-se mais conectada a ele. No entanto, quando Percy é abordado por uma colega, Natalie, que o felicita pela apresentação e revela que também vai para Princeton, Mary não consegue esconder os ciúmes. Ela tenta se livrar da situação, mas antes de sair, Natalie menciona uma festa para futuros estudantes de Princeton que acontecerá por ali perto. Isso deixa Mary ainda mais incomodada, pois começa a sentir que a conexão com Percy está sendo ameaçada por essa nova presença em sua vida. A noite continua com mais surpresas, e o relacionamento entre Mary e Percy vai se intensificando. Porém, as inseguranças de ambos começam a aparecer, e fica claro que, embora a atração entre eles seja forte, ainda existem muitos obstáculos emocionais a serem superados para que eles possam construir algo mais profundo. Depois da situação na festa, a relação entre Mary e Percy começa a se complicar ainda mais. Quando Percy percebe que ela estava tentando tirar sua carteira de motorista para facilitar as visitas a ele reage de forma frustrada, dizendo que ela estava apenas pensando em como poderia conseguir um carro, mas que a ideia de se envolver emocionalmente com ele a fazia fugir. Isso deixa Mary confusa, e ela começa a se afastar de Percy, o que o irrita profundamente. Sentindo-se rejeitado e mais uma vez imerso na bebida, Percy vai para a festa que Natalie o convidou, já embriagado após beber uma garrafa de champanhe. Na festa, ele abandona Mary na limusine, indo se divertir com os outros jovens. A loira, por sua vez, sente-se deslocada entre os adolescentes, sendo ridicularizada e discriminada por sua idade. Ela tenta se defender e revida com ataques, mas acaba errando o tom e sendo vista como preconceituosa. Ao perceber o erro, Mary decide desistir da festa e sai em busca de Percy, encontrando-o na cama com Natalie. No entanto, Percy estava tão bêbado que não conseguiu reagir de forma alguma, deixando Mary, novamente, sozinha com a tarefa de cuidar dele. Ela o leva para o banheiro, onde ele acaba vomitando. Quando os pais da festa chegam, eles expulsam Mary, explicando que a festa era para jovens e não para pessoas mais velhas. Percy tenta defender Mary, mas acaba acidentalmente acertando um soco no pescoço dela, o que piora ainda mais a situação. Já fora da festa, na limusine,
Percy tenta se desculpar, dizendo que estava pronto para relaxar com Mary, e, finalmente, revela que a ama. Isso deixa Mary com a consciência pesada, mas ela se recusa a se envolver com ele naquele momento, alegando que seria mais adequado esperar até que Percy estivesse sóbrio. No dia seguinte, quando Percy conta para seus pais sobre a noite anterior, eles ficam felizes em saber que ele se divertiu, mas se desesperam ao descobrir que ele não pretende mais ir para Princeton, dizendo que quer ficar em casa com Mary. A situação deixa os pais ainda mais preocupados com o futuro do filho, e eles ligam para Mary, pedindo que ela convença Percy a seguir com seus planos de ir para a faculdade. Em troca, oferecem a ela o carro que tanto almejava. Mary, no entanto, não quer mais participar dessa farsa e se recusa a continuar com o jogo. Enquanto isso, Percy está no carro, mexendo no Bluetooth do Tesla, e acaba ouvindo toda a conversa entre os pais e Mary. Ele fica profundamente chateado ao descobrir que foi apenas um plano para fazê-lo ir para Princeton. Como vingança, decide criar uma situação desconfortável para Mary. Ele a convida para almoçar em sua casa, onde, com comentários inconvenientes, tenta expor a farsa e a manipulação que estava por trás de tudo. Os pais de Percy começam a suspeitar que ele descobriu o que aconteceu, mas não sabem como, pois Mary sempre negou ter contado algo a ele. A situação se torna ainda mais tensa, com todos os envolvidos se sentindo traídos, enquanto Percy, magoado, tenta processar toda a situação e decidir o que fazer a seguir. Essa série de eventos coloca todos em um ponto de ruptura emocional, e a relação entre Mary e Percy se torna ainda mais difícil. A desconexão entre eles é clara, mas o sentimento de traição e os jogos de manipulação continuam a afetar os dois de maneiras complexas. O que parecia ser uma simples relação contratual começa a se transformar em algo muito mais profundo, mas também mais doloroso. Após a tensão crescente entre Percy e Mary, as coisas começam a se desenrolar de forma ainda mais dramática. Enquanto Mary e Percy tentam relaxar juntos, a situação rapidamente sai de controle quando Percy se empolga demais e não consegue nem começar o que havia planejado. Ele então revela que descobriu a farsa de Mary e, embora ela se desculpe e explique que só estava tentando salvar a sua casa, Percy se recusa a perdoá-la. Ele a manda embora de forma ríspida e cruel, jogando na cara dela que ela é pobre, mencionando o pai ausente e criticando o fato de ela ter vindo de Montauk. Essas palavras duras o deixam bastante magoada e triste, refletindo a diferença de status e o impacto da manipulação emocional. Enquanto isso, Gary, que parece ter uma relação mais amigável com a loira, acaba rebocando o Boy, o carro de Mary, até sua casa, onde ela começa a trabalhar no veículo, mesmo com o teto amassado, sabendo que isso não trará boas avaliações. Enquanto Mary enfrenta suas dificuldades financeiras, ela se dedica ao trabalho para pagar suas dívidas, conseguindo juntar dinheiro rapidamente de uma forma que ainda fica difícil de entender totalmente, mas sua determinação é evidente. Ao mesmo tempo, Percy começa a se revoltar com seus pais, deixando claro que não aceitará mais ser controlado. Ele se impõe e afirma que está pronto para agir como um adulto, provocando uma crise nos seus pais, que finalmente percebem que não podem controlar todos os aspectos da vida dele. Percy então se dedica a uma festa, imerso em videogames, tentando escapar da realidade. Mary, por sua vez, passa por mudanças em sua vida pessoal. Sarah e Jim, seus amigos, revelam que vão se mudar para a Flórida por não terem dinheiro para comprar uma casa em Montauk, o que pega Mary de surpresa. Sarah sugere que Mary também deveria ir embora, pois sua mãe gostaria de vê-la feliz, longe de uma casa que aprendia. No entanto, Mary não quer ouvir isso e se esquiva da conversa. À noite, ela leva um homem até a casa de sua mãe, mas acaba se dando conta de como sua vida é solitária e cheia de escolhas erradas. No dia seguinte, quando vai até a oficina para pegar seu carro consertado, Mary encontra Gary na rua e decide se desculpar com ele por tê-la abandonado. Depois, ela encontra a carta que tinha enviado para seu pai, o que a motiva a entrar em contato com a Dog, decidindo finalmente vender a casa. No dia seguinte, Jory aparece na porta, revelando que conversou com os amigos e está tentando ajudar Mary a seguir em frente com seus planos, mas o peso das escolhas e as consequências ainda estão muito presentes para todos os envolvidos. Esse ciclo de tentativas e falhas, desculpas e ressentimentos, vai lentamente moldando as relações e revelando as escolhas difíceis que Mary terá que fazer para seguir em frente com sua vida. Ao mesmo tempo, Percy, que também está lidando com seus próprios conflitos familiares, parece se perder mais na busca pela liberdade, sem conseguir entender completamente os sentimentos e as intenções de Mary. A trama de Mary e Percy segue um caminho repleto de altos e baixos, mas com um final de reconciliação e novos começos. Depois de passar por dificuldades e mal-entendidos, a reviravolta acontece quando Mary revela que vendeu a casa, algo que deixa Percy sem graça, mas também o faz perceber que ela está fazendo mudanças significativas em sua vida. A tentativa de Mary de conversar com Percy em uma reunião de Princeton leva a uma situação dramática,
com ela se pendurando no capô do carro novo de Percy, que acaba dirigindo de forma irresponsável e levando os dois para uma praia, onde o carro pega fogo. Nesse momento, Percy se desespera e, para salvar Mary, ele mergulha o veículo no mar, gerando um momento de proximidade e reconciliação entre eles. Após esse incidente, ambos pedem desculpas, e Percy fala sobre como a vez em que ficaram juntos em sua cama foi significativa para ele, mesmo que as coisas não tenham ocorrido da maneira ideal. Isso arranca um sorriso de Mary, que lhe dá apoio ao dizer que ele pode contar o que quiser para seus futuros amigos na faculdade. No entanto, Percy confessa que não tem nenhum amigo e se sente inseguro. Mary responde dizendo que ela é sua amiga, o que o faz se sentir mais acolhido. Percy também revela que pretende ver Mary novamente no feriado de Ação de Graças, pois sua família voltará para Montauk. Enquanto isso, Mary explica a Percy que não estará em Montauk porque vendeu sua casa e tem planos de se mudar para a Califórnia. Ela recebe o apoio e a aprovação dele, que a incentiva a seguir em frente, pois ele acredita que ela ficará bem. Quando Mary chega em casa, surpreende Sarah e Dee ao revelar que foi para eles que ela vendeu a casa, permitindo que os dois não precisassem mais se mudar para a Flórida, o que deixa Sarah muito feliz. Em paralelo, Percy está se preparando para ir para Princeton, mas seus pais ainda mostram dificuldade em aceitar a independência dele. Mesmo assim, eles respeitam sua decisão. Quando Percy está aguardando o carro para levar ele à faculdade, ele fica surpreso ao ver Mary aparecer para levá-lo. Antes de seguir para a Califórnia, ela revela que adotou um cachorro, Miro, que será seu companheiro nessa nova jornada. O filme termina com os três, Mary, Percy e Miro, pegando a estrada juntos, simbolizando novos começos, mudanças e a formação de novas conexões. Esse final simboliza crescimento pessoal, mudanças de vida e a possibilidade de amizade e apoio, mostrando que, apesar das adversidades, as pessoas podem encontrar caminhos para seguir em frente e construir novas histórias. Se você ainda não é inscrito no nosso canal, aproveite e se inscreva. Deixe seu like, ative o sininho para receber todas as notificações e não esqueça de comentar o que achou deste filme. Sua opinião é muito importante para nós,